E aí a gente sabe que o câncer nada mais é do que uma proliferação descontrolada de um clone celular que durante a vida, seja por exposições ambientais, seja por alterações hereditárias, adquiriu uma alteração genética que tornou ele capaz de crescer indiscriminadamente, formando massas, nódulos e invadindo tecidos. Tá? A gente sabe que essas alterações são cumulativas e ocorrem ao longo da vida do indivíduo. Então, existem diversos fatores que podem ser responsáveis pelo desenvolvimento do câncer. A gente sabe que as células cancerosas elas adquirem inúmeras habilidades, como a gente pode ver nessa figura. Elas conseguem evadir os supressores de crescimento, elas fazem uma reprogramação epigenética, elas conseguem evitar a destruição de sistema imune, elas conseguem adquirir uma capacidade de replicar de forma imortal. A gente sabe que o ambiente tumoral ele é um ambiente inflamatório, né? A microbiota também está muito ligada à questão tumoral. Eles conseguem ativar mecanismos de invasão, de metastatização, formação de neovasculaturas, senescência celular. Eles atingem o genoma das células, causando instabilidade genômica e mutações que causam esse crescimento descontrolado, de forma que a célula passa a resistir à morte celular programada. Tá? E aí, isso é importante porque, com a descoberta desses inúmeros passos na oncogênese, foram capazes de desenvolver inúmeras drogas que atuam em cada um desses mecanismos, né? Uma questão que a gente tem que entender bem quando a gente fala de câncer é a diferença de um câncer ser genético para um câncer ser hereditário. E aí fica aquela pergunta: todo câncer é genético? A gente sabe que sim, todo câncer é resultante de uma mutação genética. Então, a célula cancerosa ela tem mutações genéticas. Porém, nem todo câncer é hereditário. A gente fala de hereditariedade quando essa mutação ela é herdada dos pais. Quando ela é adquirida ao longo da vida, o câncer não é mais hereditário, ele é apenas genético, tá? E aqui eu trago a história natural de todo câncer. A gente tem uma fase de susceptibilidade, onde o indivíduo ele não é doente. Então aqui a gente está falando de um período pré-patogênico, ou seja, antes da doença. E aí a gente tem a fase clínica, né, onde tem o desenvolvimento da doença. Então, passando da fase de susceptibilidade para a fase clínica, a gente já tem um indivíduo doente. A gente sabe que o indivíduo doente ele pode estar numa fase pré-clínica, ou seja, onde eu tenho uma patogênese precoce, muitas vezes uma doença que ela não causa nenhum sintoma, mas que ela já existe, é uma doença inicial, até que vai para a fase clínica, que é aquela fase que começam a existir os sintomas. A doença é inicialmente precoce, até doenças avançadas com complicações, né? E aqui é interessante porque a gente pode atuar nessas diversas fases, buscando evitar o surgimento de câncer e buscando fazer um diagnóstico precoce. O que acontece, né? A gente tem, então, uma célula inicialmente com mutação, e aí essa célula adquire capacidade de invasão, ela vai proliferando e invadindo o tecido até que ela passa da membrana basal e aí ela se torna um tumor invasor. Essa invasão pode se dar por continuidade, que seria a invasão do tumor a órgãos vizinhos, ou por continuidade, que seria aquela extensão ao longo do órgão, como, por exemplo, quando a gente tem um câncer de colo de útero que invade a vagina. E dentre os mecanismos de metastatização, a gente sabe que o tumor, então, seria o tumor atingir vasos sanguíneos e, a partir daí, ele ser capaz de se depositar em tecidos distantes daquele inicial. Então, ocorre o crescimento e o intravasamento, que seria isso, o tumor cresce e ele
internaliza na corrente sanguínea. A partir daí, as células tumorais sofrem difusão pela corrente sanguínea, elas aderem à parede vascular e extravasam, ou seja, elas saem do vaso atingindo um novo tecido distante, onde a gente tem um crescimento tumoral, uma angiogênese local. As principais vias de metástase, e é muito interessante no câncer ginecológico que a gente tem todas elas, seriam a hematogênica, que é essa que eu acabei de explicar, na qual as células tumorais adquirem vasos sanguíneos e se depositam em órgãos à distância. A metástase linfática, que seria a disseminação por vasos linfáticos, e a metastatização celômica, que seria por via peritoneal. Em metástases hematogênicas para câncer ginecológico, principalmente, a gente vai ter metástases hepáticas e pulmonares. As metástases linfonodais, principalmente, vão atingir linfonodos pélvicos e retroperitoneais. E no tumor de ovário é muito frequente a presença de carcinomatose peritoneal, certo? Quando a gente fala de câncer ginecológico, a gente tem que lembrar da epidemiologia do câncer no Brasil. E segundo os dados do INCA, o colo do útero é a terceira neoplasia, exceto tumores de peles não melanoma, mais incidente nas mulheres. Corpo do útero e ovário também aparecem nas primeiras posições. Quando a gente está diante de um paciente oncológico, a gente tem que pensar nesse círculo de cuidado durante todas as fases que um paciente pode passar. Lembrando de prevenção do câncer, então o objetivo é evitar o surgimento desse câncer, e a gente pode fazer isso por meio de palestras, eventos, conscientização da população. A enfermagem é muito importante, os oncologistas, principalmente quando a gente fala de câncer familiar, então eles podem fazer uma programação no estudo genético daquela família. Dermatologistas e consultórios móveis, como a gente vê em muitos interiores. No diagnóstico, a gente busca confirmar a presença daquela neoplasia. A gente vai lançar mão de consultas, exames e pequenos procedimentos. O tratamento, sempre o nosso objetivo principal vai ser a cura. Então, a gente vai tentar tratar esse paciente da maneira mais certa possível, objetivando essa cura e reabilitação do paciente. Infelizmente, uma parcela considerável das pacientes em câncer ginecológico a gente não consegue a cura, mas mesmo assim a gente consegue amenizar a dor e o sofrimento dela por meio de estratégias de cuidado paliativo. Quando a gente fala sobre prevenção de câncer, a gente tem que pensar em mudança de estilo de vida. A gente sabe que 25% dos casos de câncer são potencialmente evitáveis e estão associados a hábitos não saudáveis. Olha, 13 em cada 100 casos de câncer no Brasil são atribuídos à obesidade e o sobrepeso. Daí a importância, né, de ter um hábito de vida saudável. Falando especificamente de ginecologia, a gente tem uma prevenção muito importante, que seria a prevenção primária de cânceres HPV relacionado por meio da vacinação. Além disso, a gente tem aquelas pacientes mutadas, nas quais a gente pode oferecer cirurgia com o intuito de redução do risco de câncer. Isso ficou muito em voga, né, por causa da Angelina Jolie, quando ela revelou que ela tem mutação do gene BRCA, portanto teria um risco aumentado de câncer mama e ovário, e que ela foi submetida à retirada das mamas, ovários e túbulos, certo? Então, falando um pouquinho, né, de câncer hereditário, a gente sabe que para a ginecologia as duas principais síndromes são a síndrome mama-ovário, principalmente relacionada às mutações BRCA1 e BRCA2, mas também a síndrome de Lynch é muito importante, estando relacionada a câncer de endométrio. Então, a gente tem que reconhecer esses pacientes e a gente tem que saber quando pesquisar isso e quando ficar de olho naquela família, tá? Falando de síndrome mama-ovário, então seriam aquelas pacientes, né, que tem qualquer paciente que já teve um câncer
de ovário deve ser testada, ou aquelas famílias que têm muitos casos de câncer de mama em pacientes jovens, familiares repetidos. E por que que a gente deve saber quem são essas pessoas? Porque a gente pode oferecer para elas cirurgias profiláticas. Quando a gente fala de mutação BRCA, principalmente cirurgia redutora de risco de mama. A gente sabe que a cirurgia redutora de risco de mama não impacta em mortalidade, mas sim no surgimento do câncer. Mas para ovário isso impacta em mortalidade. Então, naquelas pacientes mutadas, é recomendada a realização de salpingoforectomia bilateral entre 35 e 40 anos, idealmente após constituição de prole, para a gente evitar o surgimento de um câncer nessa população, certo? Para a síndrome de Lynch, a gente fala principalmente naquelas pacientes e famílias que têm muitos tumores de colo retal e de endométrio. E nessas pacientes também está recomendado o rastreamento de tumor de endométrio com biópsia endometrial anual e esterectomia profilática após constituição de prole, tá? Então, além disso, a gente tem, além da prevenção por meio de cirurgia, a gente tem que lembrar da prevenção secundária, que é por meio de rastreamento de câncer. E o que que a gente rastreia? Aquelas doenças que são comuns, aquelas doenças para quais eu tenho um teste disponível, que não seja tão caro e que seja de fácil administração, testes que sejam sensíveis o suficiente e que, caso eu descubra essa doença e trate ela, eu vou impactar em desfecho, tá? O diagnóstico do câncer ginecológico é feita, na maioria das vezes, por biópsia. Então, a gente tem no colo do útero biópsia de tumores macroscópicos, conização. Para câncer de endométrio, a gente tem esteroscopia, curetagem. E para câncer de ovário, normalmente a gente faz a oforectomia ou a biópsia de implantes peritoneais. A partir daí, a gente parte para o estadiamento. O que seria estadiamento? Seria a avaliação da extensão daquela doença. Em ginecologia, a gente tem que lembrar que o estadiamento ele é determinado à época do diagnóstico primário da doença. E ele não deve ser alterado mesmo que a doença recorra em algum momento. Então, o estadiamento vai ser um código de linguagem para a gente conseguir entender essa extensão da doença, para a gente conversar com todos aqueles médicos envolvidos no tratamento dessa paciente, não só no Brasil, mas como no mundo todo, planejar o tratamento adequado, entender o prognóstico e agrupar pacientes semelhantes em estudos. A gente parte, então, depois do diagnóstico, para anamnese e exame físico. Na anamnese, a gente tem que tentar entender o tempo de evolução dos sintomas, se a paciente teve perda de peso, qual que é o status nutricional daquela paciente, se ela tem um aumento de volume abdominal, se ela tem alterações urinárias e intestinais associadas e qual que é a capacidade funcional daquela paciente. Pacientes oncológicas, a gente tem que entender como que é o status clínico dessa paciente para saber se ela é capaz ou não de tolerar o nosso tratamento. Então, existem algumas escalas que nos dizem qual é essa capacidade funcional. As mais utilizadas são o ECOG e o KPS. O ECOG vai de 0 a 4, com base enquanto restrito esse paciente está ao leito, sendo que o 4 é aquele paciente totalmente restrito ao leito e o 0 que tolera atividade física normal. De maneira semelhante, o KPS vai de 100 a 10, tá? No exame físico, é importante entender se essa paciente está emagrecida, hipocorada, se ela tem ou não icterícia, se ela tem ascite, o que denota para a gente presença de doença peritoneal, provavelmente um estágio clínico mais avançado. Ela tem linfonodomegalias palpáveis, principalmente em cadeias inguinais, axilares, cervicais. É imprescindível a realização de toque vaginal bimanual e até o toque retal, quando a gente tem o objetivo de avaliar os parâmetros, o exame especular e a realização de biópsias, tá? Exames de imagem em oncologia ginecológica, o padrão é a realização de uma ressonância de pelve associada à tomografia computadorizada de abdômen superior com contraste venoso e uma tomografia de tórax que não necessita de contraste. Nesses exames, a gente vai avaliar o tumor primário,
E para avaliação do tumor primário, o melhor exame é a ressonância de pelve ou um ultrassom transvaginal realizado por um profissional experiente em câncer ginecológico, que não é tão acessível assim. A avaliação linfonodal, ela é melhor feita por meio de tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET scan. O diagnóstico de metástases à distância, então, vai surgir normalmente por meio de tomo, ressonância de abdômen superior associada a tomo de tórax. Em casos de dúvida, a gente pode lançar a mão de um PET scan. Ressonância magnética de crânio, normalmente a gente usa quando tem alguma queixa. E cintilografia óssea também, se o paciente tem alguma queixa. Exames anatomopatológicos também podem fazer parte deste estadiamento. Num tumor primário, a gente sempre vai biopsiar qualquer lesão visível no colo do útero, vagina, vulva. E a gente pode usar cistoscopia com biópsia de mucosa vesical, em casos que eu tenho suspeita de invasão de bexiga, e retossigmoidoscopia com biópsia de mucosa intestinal, se eu tiver a suspeita de uma invasão intestinal. Linfonodos podem ser biopsiados via percutânea, guiada por ultrassom ou tomografia, ou por meio de pesquisa de linfonodo sentinela. Tá? As metástases, em gerais, são diagnosticadas por biópsia de lesão vaginal suspeita, biópsia percutânea de alguma lesão suspeita em fígado, pulmão, peritônio, citologia de líquido acítico e citologia de líquido pleural. O tratamento ele é baseado em 3 principais pilares, que é a cirurgia, o tratamento sistêmico e a radioterapia. Quando a gente fala de cirurgia em um paciente oncológico, a gente tem que distinguir operabilidade de ressecabilidade. Quando a gente fala de operabilidade, a gente está falando do paciente. Aquele paciente é capaz ou não de tolerar uma cirurgia. Quando a gente fala de ressecabilidade, a gente está falando da doença. Essa que ela é ressecável, mas em um paciente que não aguenta. Então, muitas vezes a gente vai ter que adaptar aí o tratamento, certo? Qual que é a intenção daquela cirurgia? A gente tem cirurgias que têm o intuito de estadiar o paciente, a gente tem cirurgias que têm o intuito de curar aquele paciente, e a gente tem cirurgias que têm o intuito apenas paliativo. Então, quando a gente entra para fazer um procedimento, a gente tem que ter bem claro qual que é o intuito daquela cirurgia. E qual que é a modalidade que eu vou operar aquele paciente? Eu posso operar ele via convencional, que seria uma laparotomia, ou via minimamente invasiva, seja ela videolaparoscópica ou robótica. Falando de tratamento sistêmico, a gente tem diferentes tratamentos sistêmicos hoje em dia. A gente tem a quimioterapia, mas a gente também tem hormonioterapia, terapia-alvo e imunoterapia. E aqui a gente pode oferecer esse tratamento em algumas etapas. A gente pode fazer a quimioterapia com intuito curativo, ou seja, ela é o tratamento principal. A gente pode fazer a terapia sistêmica adjuvante, ou seja, após um tratamento cirúrgico. Pode fazer ela de forma neoadjuvante, ou seja, antes de um tratamento cirúrgico. A gente pode fazer ela com o intuito de radiosensibilização, ou seja, a gente oferece quimioterapia em conjunto com a radioterapia para aumentar o efeito da radioterapia, ou eu posso fazer uma quimioterapia paliativa com o intuito de evitar a progressão de doença apenas. Radioterapia, a gente tem algumas modalidades de radioterapia. A gente tem radioterapia externa, que é aquela que o paciente ele entra numa máquina como se fosse de uma tomografia e recebe a radiação de forma externa. No câncer ginecológico, a gente usa muito bracterapia, que seria a radioterapia diretamente encostada ali no lugar que eu quero tratar. Então, a gente faz a bracterapia via vaginal, por meio desse aparelho que vocês conseguem ver na foto. E a gente também tem radiocirurgia quando eu quero tratar alguma coisa específica. Eu posso fazer radiocirurgia para tratar uma metástase cerebral, uma metástase pulmonar, certo? Depois que o paciente está tratado, a gente entra numa fase de segmento. E aí, basicamente, esse segmento vai ser semelhante para todos os tipos de câncer. Nos primeiros 2 anos após o tratamento, a gente vê esse paciente de forma mais frequente, a cada 3 a 6 meses.
Depois que eu passo de 2 anos, eu posso espaçar um pouco esse segmento, porque o risco de recidiva daquela paciente vai reduzindo ao longo dos anos. Então, do terceiro ao quinto ano, normalmente eu vejo ela a cada 6 meses, e depois do quinto ano eu vejo ela anualmente, tá? A realização de Papa Nicolau, citologia cérvico-vaginal em pacientes submetidas a tratamento de câncer ginecológico, principalmente naquelas pacientes que já tiveram radioterapia pélvica, é um pouco controverso, porque a gente sabe que pacientes irradiadas, é, a citologia oncótica delas perde um pouco a sensibilidade, porque muitas alterações vão ser resultantes da própria radioterapia. Então, nessas pacientes é muito mais importante um exame detalhado, onde eu visualizo toda a mucosa vaginal, onde eu faço um toque vaginal, do que a própria citologia. A gente sabe que a maioria das recorrências são via vaginal. E a maioria dessas recorrências eu consigo diagnosticar com um exame físico, tá? Por meio de nódulos vaginais, implantes vaginais, sangramento vaginal. E aí a gente tem que pensar na reabilitação também, né? Sempre pensar na reabilitação, porque pacientes tratadas de câncer, em geral, são pacientes jovens que perdem muita qualidade de vida e elas devem ter essa atenção nossa ao longo da vida após o tratamento. É interessante lembrar que muitas dessas pacientes entram em menopausa, seja cirúrgica, seja por causa da radioterapia, seja por causa da quimioterapia, e em muitas delas eu posso sim realizar a reposição hormonal, principalmente aquelas pacientes que têm tumores HPV relacionados, que não têm nenhuma relação com receptores hormonais. E a gente precisa saber isso, saber essas indicações para fazer com que aquela paciente mantenha uma qualidade de vida adequada após o tratamento, né? Como eu sempre gosto de lembrar, muitas pacientes não vão ser curadas, mas a gente tem que lembrar que elas ainda assim vão viver e podem viver muitos anos e devem viver da melhor maneira possível. Então, cuidados paliativos devem ser acionados o quanto antes, porque a gente sabe, inclusive, que pacientes que são encaminhadas para cuidados paliativos, elas vivem melhor e vivem por mais tempo